Oi, vídeo de hoje tem participação muito especial. Eu tô aqui com a Mi e com o Rômulo do Travel and Share. Conta pro pessoal o que vocês fazem, gente. Nós viajamos o mundo de carro e também de avião algumas vezes, mas nos últimos 3 anos a gente passou por 38 países, muitas vezes por terra, e a gente vive num carro, então isso é o mais diferente. Não é qualquer carro, tá? Eu surtei porque eu conheci a Galega, que é como eles chamam o carro. Se vocês forem lá no canal deles, tem tour pelo carro, eles mostram exatamente como que funciona, é muito legal. O canal é super hippie e a gente tá aqui hoje pra falar de viagem, obviamente. E aliás, é um tipo de vídeo que eu nunca fiz aqui no canal e que eu acho que vai ser muito útil, porque é como viajar gastando pouco, ou seja, como economizar, né? Sim. Na hora que a gente tá viajando, pra gente poder realizar o sonho de conhecer um lugar, né, que a gente tem essa vontade, mas sem quebrar o banco. E aí, gente? Como a gente viaja o tempo inteiro, a nossa vida é viver viajando. Os últimos 3 anos a gente viajou sem parar, então você tem que ser muito contido e muito inteligente com o seu dinheiro. Porque quanto mais a gente puder economizar e viver bem, mais tempo a gente pode se manter na estrada. E é a mesma forma, qualquer pessoa, mesmo que não queira viver viajando, se ela puder gastar o menos possível e ainda assim fazer uma viagem bacana, sobra para a próxima viagem. Sim. Então, é uma forma... A gente é muito inteligente com a questão do dinheiro, então a gente... Você tem uma planilha. A gente tem uma planilha, eu tenho a planilha. Você que é o homem dos eu sou o financeiro. Sempre disse que ela é a parte do marketing e a parte criativa. Eu sou a parte que controla, financeira. Hoje em dia a gente tem a nossa casinha, né? A gente viaja num carro que tem uma casinha acoplada. Então a gente não precisa se preocupar com acomodação a maior parte do tempo. Mas antes de ter a casinha, os primeiros 1 ano e meio de viagem, a gente usou muito o Couchsurfing, que é uma forma super legal de viajar e é gratuita, porque são pessoas locais que recebem viajantes. E é uma forma de trocar culturas. Sim, imagino que deve ser muito legal você ficar na casa de alguém que mora no lugar e que pode te explicar como, né, as coisas ali funcionam. É um site o Couchsurfing? O Couchsurfing é um site, ele funciona muito parecido com o Airbnb. Então você entra, coloca o local de destino que você quer conhecer, você precisa se hospedar, e aí coloca as datas e escreve para algumas pessoas que estão disponíveis para receber viajantes na cidade. É muito seguro porque é baseado em referências. Então, por exemplo, nesses últimos 3 anos, a gente já passou em mais de 100 a 150 casas. E estão vivos para contar! Ninguém matou eles. E é muito legal, porque nós não temos nenhuma referência negativa. Que legal. Então, a pessoa que deixa uma referência lá, eu não posso mexer nela, deletar. Então, quando, por exemplo, agora eu estou indo para a Europa, eu vou para a Espanha e eu busco uma casa na Espanha, a pessoa pode ver minhas referências. E eu também olho a referência das pessoas, da casa que eu vou ficar. É engraçado que muitas vezes as pessoas, elas perguntam pra gente e dizem: vocês não têm medo de chegar na casa de um louco? Então, mas a gente sempre diz, talvez quem tem que ter medo é a pessoa, né? Você não tem medo de receber um maluco na sua casa? Porque pode ser o contrário. Então, assim, eu acho que o universo, quando você começa a pensar em viajantes, tanto que você quer viajar, ou a pessoa que quer receber um viajante, é tudo muito... É muito legal, as pessoas estão tudo numa vibe muito bacana. Tem que ser mais aberto, Tem que ser muito aberto. A gente diz que mais importante que o lugar que a gente visita são as pessoas que a gente conhece, as histórias que a gente traz. E quando a gente entra numa casa de uma pessoa desconhecida, tu entra como um desconhecido. Mas 1 ou 2 dias depois, tu já sai como os melhores... E hoje, os amigos que a gente tem, os melhores amigos, são as pessoas que a gente conheceu na estrada. Uma vez que você vai ficar hospedado num Couchsurfing, você não pode exigir muita coisa. Talvez você vai dormir num colchão, talvez você dormir num sofá, que é Couchsurfing, que é um sofá. Então, assim, nem sempre você tem aquilo que você teria num hotel, mas mesmo assim, uma oportunidade e uma experiência muito bacana de troca. Existem diversos sites que você reserva a hospedagem e você vai ganhando, tipo, bonificações, pontuações, e a partir de um determinado número de hospedagens você ganha uma noite grátis ou você ganha 10% grátis. Qualquer site que você entrar, qualquer não, mas a maioria dos sites que você entra para reserva de hotéis, existem esses programas de bonificação. Então sempre é importante você se cadastrar e manter sempre o mesmo cadastro para receber essas pontuações. Eu acho que essa história dos programas de fidelidade são muito importantes para quem viaja muito, sim, assim, né? Eu tenho essa bonificação em um dos sites que eu mais faço reserva e faz diferença sim quando você busca dentro do seu perfil e quando você busca fora. E companhia aérea também, às vezes não de dinheiro, né? Mas te dá algum benefício, alguma gracinha, assim, sim, que para quem vive na estrada... E faz toda a diferença. Faz toda a São pequenos diferença. detalhes
detalhes que fazem a diferença. Não, eu sou super fiel aos meus programas de fidelidade. Eu acho que os programas de fidelidade no Brasil começaram a funcionar assim, nos últimos 2 anos. Por muito tempo eles falavam, programa de fidelidade, cadastra, mas assim, realmente Não te dava muita coisa. Hoje realmente faz muita diferença, assim, vale a pena e vale a pena se dedicar a comprar ou reservar sempre com o mesmo, que no final faz uma diferencinha. 10% numa viagem faz... O 10% num hotel é, tipo, sei lá, umas 2 refeições, né? Falando em refeições, a gente tava conversando. Por exemplo, nós que temos uma casinha, a gente sempre cozinha a nossa própria comida. Mas sempre quando a gente vai para algum lugar que não com carro, a gente precisa ser inteligente como a gente gasta com refeições. Uma coisa que eu acho que é muito importante quando você está viajando é conhecer a comida do local. É parte da viagem, Faz parte da viagem, é importante para você entender a cultura e a experiência. Só que nem sempre você precisa fazer todas as refeições da cidade, num restaurante, porque isso custa muito dinheiro. E principalmente quando você está num lugar muito turístico, isso vai ser mais alto ainda. Tem muita gente que fica com vergonha de fazer o seu lanche ou fazer uma marmitinha. Você não precisa levar arroz e feijão, mas fazer... A farofa! Você não precisa levar um frango, arroz e farofa. Mas fazer um sanduíche ou uma saladinha. A gente sempre leva uma salada, a gente faz uma salada num saquinho. E isso faz muita diferença, porque a gente consegue comer saudável e é muito barato. E mantém fresquinhos. E é muito comum, muitos lugares que a gente viaja, as pessoas têm o costume de fazer isso. E você sempre vê as pessoas na porta do museu, sentada na escada, comendo. E é gostoso, porque tu pode sentar num parque, tu pode sentar na frente do museu. Ter aquela vista, né? Curtir o lugar. Tem uma coisa que a gente gosta muito, que é de assistir as pessoas, sentar pra ficar olhando as pessoas. E a gente fica horas e horas, muitas vezes, porque é legal. Porque é uma maneira de conhecer a cultura. E também a gente leva a nossa comidinha e senta ali pra assistir as pessoas. Eu tenho uma dica, que é planejar a viagem. O que eu aprendi, assim, é que quando eu planejo o meu dia, por exemplo, no dia X eu vou nesse museu e depois eu vou almoçar nesse lugar que é mais ou menos próximo e depois eu vou nesse lugar que também é perto. Primeiro eu economizo no transporte. Então, por exemplo, eu pego um metrô até aquela região e ali eu faço tudo a pé, porque é tudo, né, mais ou menos por ali. E outra coisa que eu posso me planejar, por exemplo, ir nesse museu, eu entro no site, eu sei quanto ele vai custar, eu consigo pagar isso? Consigo, então vamos no museu. Ou não, vamos encontrar um outro programa. E aí você consegue ter uma previsão de gastos, a mesma coisa com o restaurante. Eu entro, vejo o cardápio, vejo faixa de preço, e aí eu sei quanto eu vou gastar e eu tendo um orçamento antes de quanto eu posso gastar, eu planejo o meu dia para seguir esse orçamento. Sim. Eu acho isso muito importante. E isso que tu comentou dos museus, muitas vezes, muitos lugares tem, uma vez na semana, tem entrada gratuita. É verdade. Então, se pesquisar antes... Você pode marcar esse dia para fazer a visita. Porque existem muitas pessoas que vão, tem muitas pessoas que gostam da aventura, vão e vão ver o que vai dar. É super legal viajar dessa maneira, mas daí talvez... Mas pode custar um pouco mais caro. Pode custar mais caro, exatamente. Então, se planejar realmente pode fazer a diferença no final do dia. Tem uma regra, uma técnica para você comprar passagens aéreas. Cálculo para você comprar passagens aéreas com desconto é até 56 dias antes da sua viagem. Isso é uma coisa que eu falava, gente, bobeira, não dá certo isso. Mas, gente, faz essa diferença sim. Nós vamos viajar daqui a alguns dias e eu tava muito preocupada em relação a comprar a passagem. E chegou no prazo, eu falei assim, se eu não comprar até a quinta-feira, vai passar o prazo de 56 dias. E ele, para com isso, é besteira. Gente, eu comprei antes e depois, só pra testar, a gente fez as contas. Fez o cálculo de novo e faz a diferença. Realmente vai aumentando. E quanto mais próximo você deixar, vai ficar mais caro. Então, se antecipar, não precisa comprar com 6 meses, 1 ano de antecedência, você não vai conseguir. Mas compra até 56 dias. É que quando você compra com muita antecedência também, você não consegue desconto. Tem um período de ouro aí na distância antes da sua viagem, que você consegue, às vezes, alguma promoção, algum desconto. Mas eu acho que é até legal, pra quem gosta de acompanhar, tem muito site, né, que dá dica de passagem aérea barata e tal. Ficar de olho até esses 56, assim, essa marca que a Mi tá dando a dica. Porque se você vai, sei lá, eu vou viajar daqui a 6 meses, vou comprar a passagem vai estar tipo no preço normal, ela não vai estar mais barata, ela vai estar X, não vai estar na parte mais cara, mas também você pode perder uma promoção que vem no meio do caminho. Né? Algo que a gente faz, Lu, é a gente sempre quando ativa notificações, quando a gente quer ir para um destino, pode entrar nesses sites de viagens, daí do nada, sabe, tu tá, sei lá, tu tá trabalhando um dia ali, nós estamos editando um vídeo,
vê uma mensagem no e-mail, pisca a notificação. Então é muito legal ativar essas notificações em sites, que funciona bastante. Olha, agora uma dica para viajar barato mesmo. Talvez isso seja polêmico e algumas pessoas não vão entender. Mas é viajar pedindo carona. Tem alguns lugares que o viajar pedindo carona é muito comum, é muito tradicional. Por exemplo, na Argentina, se você viaja pela Argentina ou pelo Chile, você vai ver direto pessoas pedindo carona. E aí você fala, nossa, mas é muito perigoso. Pode ser perigoso, mas o que você precisa ser? Tá sempre acompanhado, sempre viajar em dupla. Tinha um sistema de carona por um site que chama BlaBla. E você se cadastra para compartilhar a viagem. Tem algumas pessoas que cobram o trecho. Outras pessoas, elas simplesmente querem uma companhia, porque vai ser um trecho muito longo, ela precisa dividir a direção. Existem outros sistemas que você não vai de carona, mas, por exemplo, na Austrália e no Reino Unido, você consegue viajar com um carro que eles vão transportar de uma locadora para outra. Isso não é carona. Mas, por exemplo, uma locadora de carro reservou um carro para uma pessoa lá em Melbourne. E essa pessoa devolveu o carro em Sydney. E aí, esse carro tem que voltar. Ele precisa voltar. Então, você pode se oferecer para voltar dirigindo esse carro. Quebra esse galho. É claro que você precisa se programar, você precisa ter mais tempo para fazer isso. Mas eu acho que hoje em dia, viajar não é mais desculpa, assim, de que vai gastar horrores e tal. Dá pra viajar gastando pouco. Dá pra viajar gastando pouco. E a vida que a gente leva na cidade, se você se programar e falar assim, olha, vou deixar de fazer tal coisa para poder viajar, você consegue viajar para um lugar fora, conhecer um lugar diferente e gastando a mesma coisa, sabe? Mantendo o orçamento. E é uma coisa que vale a pena, né? O esforço, assim. Eu acho que viajar, o povo tem um pouco que falar, viajar é a única coisa que você gasta dinheiro e você volta mais rico, assim. E é verdade, né? É o melhor investimento. A gente, quando viaja, muita gente fala assim, mas vocês não compram lembrancinhas? A gente tem um espaço muito limitado dentro do carro, então a gente não pode comprar lembrancinhas. Mas a gente gasta o dinheiro em algumas lembranças que são importantes. Por exemplo, um passeio que é muito exclusivo, que vale a pena gastar o dinheiro. Ou, por exemplo, numa experiência gastronômica. Não precisa ser num restaurante super chique, mas há algo que você vai provar e que você vai lembrar daquilo para sempre, sabe? Então, é esse tipo de lembranças que realmente vale a pena gastar o dinheiro. Então, quando você vai viajar, você pode economizar, sei lá, na passagem, ou dirigindo, ou, sei lá, na hospedagem. Mas investir na onde deve ser investido, assim. Que é o que vale a pena. Gente, o pessoal divide todas as viagens deles lá no canal deles no YouTube. É muito legal. Corram lá, se inscrevam, vou deixar linkado aqui nos cards. E tem vídeo comigo e com o Léo lá também. Obrigada, gente, por terem vindo. Obrigada a você por nos receber. Estamos Voltem mais. Vamos voltar, sim. Gente, um beijo. Tchau. Tchau. Vocês levam um presentinho pra galera, assim? A gente, sempre quando você fica no Couchsurfing, a gente oferece pra cozinhar alguma coisa pra pessoa que tá nos recebendo. Então... A gente tem um prato típico que a gente cozinha em todas as casas, que é o estrogonofe. Eu sei que você faz um estrogonofe muito gostoso, Léo, e o nosso estrogonofe provavelmente não é a receita tradicional, a nossa receita ela foi uma receita adaptada, mas é algo que a gente faz. E é muito legal que como a gente grava isso e mostra no canal, o estrogonofe ficou muito conhecido nos vídeos. Então, sempre que a gente vai ficar na casa de uma pessoa, a pessoa já pede. Ela, olha, vem e fica na minha casa, mas eu quero que você faça o estrogonofe. É muito legal. Eu quero provar o estrogonofe agora. Quer? Cobrem deles.